Saudações, espectadores. Em certos momentos, podemos presenciar certos fenômenos ou eventos que nos fazem perguntar se aquilo é ou foi real. A existência do sobrenatural é teorizada ser real e, junto dela, a Fundação SCP. Especializada em contenção das anomalias chamadas de também SCP, a sigla SCP significa segurar, conter e proteger, sendo uma organização que protege a humanidade. O seu slogan diz: "Nós morremos na escuridão para você viver na luz." Então hoje falaremos do SCP-354, o Lago Vermelho. Mas antes disso, eu preciso explicar alguns termos que tem nos artigos dos SCPs, começando pela classe de objeto. Quando um SCP é capturado pela Fundação, eles fazem a classificação desse SCP baseado na sua dificuldade de contenção. E nela temos as seguintes classes: a Safe, que são as anomalias que são fáceis de serem contidas; as Euclídeos, que são as criaturas que não têm certeza se elas estão contidas; e a Keter, que essas anomalias dessa classe são muito difíceis de serem contidas ou até mesmo nem são. Também existe a classe Apollyon e a classe Taulion. E essas são as secundárias. Aparece isso em algum arquivo de um SCP, significa que os dados foram apagados para manter dados importantes fora do conhecimento de qualquer um ou de funcionários não autorizados. Esses são prisioneiros que foram sentenciados à morte, porém, eles podem escolher trabalhar para a Fundação para não serem mortos. O Conselho O5 é a autoridade quase suprema. Cada membro do Conselho é um líder de alguma área, como, por exemplo, o O5-2 atua na área de pesquisa dos objetos anômalos. A Força-Tarefa Móvel são unidades de elite treinadas para lidar com ameaças específicas que venham a ocorrer nas bases ou sites da Fundação. A divisão da Força-Tarefa Móvel ela ocorre com a utilização do alfabeto grego, como, por exemplo, a FTM Alpha 1, a mão direita vermelha, ou a FTM Beta 7, os Mace Raiders. Agora que os termos foram devidamente explicados, vamos passar para o SCP-354. A classe de objeto desse SCP é Keter. Então, procedimentos especiais de contenção. Esse SCP é claramente um lago, e ao redor desse lago foi construído a Área 354. Nela abriga os Classe Ds e forças da Fundação. Mas por que a construção dessa área? O lago parece fazer com que criaturas emerjam dali, um grande risco para quem está perto. Por isso também que ninguém da área pode chegar próximo ao lago, exceto para os pesquisadores estudarem a anomalia. E todos os testes precisam ser aprovados pelo Conselho O5. Então, a Área 354 foi construída para neutralizar qualquer criatura que emerja do lago. No coração da Área 354, foi construída paredes de 6 metros feitas de concreto reforçado com evitar que as criaturas avancem para as outras partes da área. Câmeras com sensores de movimento de alta velocidade foram instaladas olhando diretamente para o lago. Guardas armados podem facilmente derrubar ameaças que possam surgir atirando das passarelas. SCP-354 é um lago com líquido vermelho descoberto no norte do Canadá. O líquido se assemelha ao sangue humano, porém não há uma natureza biológica do sangue. O lago não possui margens definidas. O solo e o líquido se misturam até um ponto onde tem mais sólido do que líquido. O líquido se torna mais denso à medida que se entra mais a fundo no lago. Se o lago tiver um fundo, ainda terá que ser descoberto. Periodicamente, criaturas emergem do lago e tentam escapar da área. A maioria das criaturas que saíram do lago eram extremamente agressivas e perigosas. É acreditado que SCP-354 foi encontrado em sobreviventes de um acidente de avião que, porventura, se depararam com esse SCP. Então, a anomalia se tornou uma lenda urbana local antes da chegada da Fundação para lidar com a ameaça. Depois de descobrirem a fonte da lenda,
A estação de observação Epsilon 38 foi construída para observar a anomalia e evitar que outras pessoas possam encontrar com este lago. Anteriormente, o lago era classificado como Euclídeo, antes de descobrirem mais as propriedades do lago. Após aproximadamente 58 dias, no ano de entidade não identificada foi vista emergindo do lago. Contato com a estação de observação Epsilon 38 foi perdida. Então, a Força-Tarefa Móvel foi despachada para lidar com a entidade e eventualmente teve sucesso na tarefa de neutralizar a ameaça. Porém, toda a equipe da estação de observação foi encontrada morta. A Área 354 foi logo então construída para conter SCP-354. O documento 354-1-A é um registro parcial das entidades que emergiram do lago antes do evento 354-20. Mas a gente vai falar desse evento mais tarde. Todas as entidades descritas serão classificadas como 354-número, ok? Então vamos lá. A primeira criatura, a 354-1, é a entidade que originalmente destruiu a estação de observação Epsilon 38. Se assemelhava a um morcego gigante, que foi neutralizado pela Força-Tarefa Móvel. A entidade 354-2 é uma criatura com o tamanho de um urso, revestido de espinhos afiados como navalhas. Praticamente à prova de balas. Porém, não foi capaz de escapar da área do lago. Foi neutralizado com uma mistura incendiária. A próxima entidade é uma esfera metálica preta, capaz de emitir níveis concentrados de radiação em forma de um laser preciso direto, capaz de aleijar e mais tarde causar morte. O chefe da área, Dr. acertou um golpe com uma marreta, que desabilitou 354-3. Em seguida, a esfera se autodestruiu, causando poucos danos à estrutura, porém, graves ferimentos ao doutor. Depois de se recuperar, Dr. foi elogiado pela sua bravura. O 354-4 é um humanoide reptiliano com aproximadamente 4,6 metros de altura. Escapou do lago e da área 354. Tiros causaram pouco dano e foi muito ineficiente durante o combate. A Força-Tarefa Móvel Ômega 7 Caixa de Pandora foi despachada e teve sucesso na neutralização da criatura. O 354-6 é um homem de descendência indiana. Enquanto a parte de contenção do lago estava em reparo, este humano emergiu do lago e foi rapidamente morto a tiros. O chefe da área expressou descontentamento com a imediata eliminação da entidade, que foi revelado em testes ser idêntico a um ser humano. Inclusive, sobre a ilustração que está aparecendo na tela, eu peguei do canal que está aparecendo aí na tela. Era para aparecer o corpo inteiro, porém o cara que desenhou isso, ele simplesmente colocou um detalhezinho que não precisava. Ele colocou uma pomba no cara. Uma pomba. Acho que vocês estão ligados o que é, mas, enfim. Eu não vou colocar a imagem inteira porque o cara, né, desenhou um bagulho ali que não precisava. Pra mim não precisava. E eu não vou mostrar pra todo mundo, né. Em seguida temos 354-14. A maior parte do corpo da criatura ficou submersa no lago. Então 5 tentáculos de polvo surgiram de SCP-354, maiores do que as paredes construídas em volta do lago. Vários classes D foram pegos pelos tentáculos e arrastados para debaixo do lago. Depois de um dano maciço aos tentáculos, os mesmos voltaram para dentro do lago. Ninguém pego pelos tentáculos foi resgatado. O 354-15 é uma criatura felina composta por uma estrutura cristalina em tons de azul, que posteriormente foi revelado ser gelo. A criatura foi capaz de pular as paredes do lago e desviar grande parte dos tiros. Foi ativamente hostil e atacava qualquer um que estivesse em seu caminho. Tentou atacar 354-16, logo após a mesma sair do lago, porém foi neutralizado durante a luta. O 354-16
também um felino composto por uma pedra preta e vermelho escuro, que posteriormente foi revelado ser parcialmente solidificado com magma. Tírios provaram ser ineficazes contra a criatura. Não era hostil aos funcionários e não tentou escapar de dentro da área do lago, até ser atacada por 354-15, onde conseguiu neutralizar a mesma. Não se movia muito enquanto seu corpo esfriava. Depois de se solidificar completamente e ficar imóvel, logo a criatura foi transportada para o escritório do doutor para fins estéticos. A entidade 354-18 é uma máquina humanoide metálica descrita por vários classe D como um exterminador. A entidade possuía um dispositivo de invisibilidade que o escondia dos olhos humanos. A entidade era adaptada a combate e matou 90% dos guardas da área enquanto a mesma avançava furiosa pela área. Aproximadamente 60 minutos depois, a entidade parou e desligou. Logo foi desmembrada e sua célula de energia foi descartada. Os restos da entidade estão sendo estudados. Nota do chefe da área, Dr. É a terceira vez que tivemos que contar com a caixa de Pandora para lidar com as coisas que emergem de SCP-354. Mas, pelo visto, o Abel gosta de lutar contra 354-11. Talvez nós devíamos construir uma linha direta com a FTM Ômega 7? O documento 354-4 é um registro do evento 354-20. Esse documento diz que, na manhã de todos os funcionários da área 354 foram evacuados. Porém, os mesmos desligaram a energia da área e levaram um número considerável de suprimentos e veículos de lá, indicando que o evacuamento não foi feito por causa de uma emergência. A Força-Tarefa Móvel Theta 12 foi despachada para investigar a causa do evacuamento e, se possível, entrar em contato com os funcionários da área. Porém, antes deles fazerem qualquer contato, a ogiva nuclear da área 354 foi detonada, resultando na total destruição da área e na morte de FTM Theta 12 foi ordenada a entrar em contato com as pessoas que evacuaram, e em caso de hostilidade, foi dada a permissão de neutralizar funcionários que não cooperassem. Um grande comboio de veículos pegos da área 354 foi avistado seguindo ao sul, longe da área 354, em alta velocidade. Áudios finais do esquadrão da FTM Theta 12 mostraram que o comboio constituía do pessoal da área 354 e que a cadeia de comando se quebrou inteiramente, ou seja, eles não obedeciam mais às ordens da Fundação SCP. Com classe Ds e pesquisadores armados, atiraram contra o esquadrão. Logo, a FTM Theta 12 foi aniquilada. Desde então, nenhum outro contato com os funcionários da área 354 foi feito. Depois da destruição da antiga área 354, o site de contenção do Lago Vermelho foi construído. Os mapas na nova instalação podem ser encontrados em Ao contrário da antiga instalação, que era focada na pesquisa e neutralização do lago, a nova instalação foca na contenção do lago e neutralização de qualquer ameaça que possa sair de SCP-354. Isso por causa da teoria do novo gerente da instalação. Acredita que os acontecimentos do evento 354-20 foram causados por um ataque psicológico ou um ataque mental feita pelo próprio lago. Nota do chefe da área, Dr. Fazem 22 meses desde que a última criatura surgiu do lago. Antes disso, o período era de 8 meses. Eu suspeito que isso significa duas coisas. Ou o lago morreu, ou desligou, ou seja lá qual o termo correto, ou o lago está carregando algo muito maior. O Conselho O5 acredita que seja a primeira teoria. Até cortou 25% de nossos fundos e recolheu 30% do nosso pessoal total. Eu espero que eles estejam certos. Se não, algo muito ruim vai sair de lá e não teremos sequer a força mínima necessária para lidar com isso.
eu me preocupo com a segurança de todos nós. Então foi esse o vídeo. Espero que todos tenham gostado. Essa é só a primeira parte desse conteúdo. A segunda parte eu vou mostrar lá para agosto, depois das férias, que vai ter a parte do Nathan Ávila, do Nicolas Gomes e do Nicolas Cauã. Eu fiz esse vídeo só para mostrar de uma forma mais dinâmica, eu diria. É um tema que eu gosto, que eu quis compartilhar com todos e só ter um momento diferente assim, porque provavelmente está passando esse vídeo na aula de geografia, né? E inclusive eu quero agradecer a professora de geografia porque ela concordou com essa minha ideia. E também agradecer ao professor Lucas, professor de português, porque ele me deu umas orientações de como fazer tal coisa, como editar um pouquinho ali o vídeo, sabe? Essas coisas assim. Inclusive foi a parte de dividir o vídeo em 2 vídeos, foi dele também. E é isso. Eu vou me despedindo de vocês. O meu nome é Rafael e tchau.